Olá, olá! Começa agora mais um RH Desumano e hoje a gente tem um tema incrível que é a nova era do trabalho, quando a IA senta na mesa de reunião. Para esse tema a gente trouxe duas pessoas feras, craques no seu segmento. Eu tenho aqui Ricardo Rocha, que é o CEO da Acaso, e eu tenho também a Juliana Park, que é founder da HRX Brasil. Vou deixá-los apresentar um pouquinho da empresa, um pouquinho da trajetória deles e a gente já volta aqui para esse tema que está imperdível. Ricardo. Oi, gente, tudo bem? Super prazer estar aqui com vocês, Renan. Meu nome é Ricardo Rocha, eu sou CEO e cofundador de Acaso. A Acaso é uma empresa que utiliza de tecnologia para conhecer muito bem o que é de mais importante dentro do contexto do trabalho, né? As pessoas. Então, a gente, utilizando esse conhecimento sobre as pessoas, a gente consegue criar jornadas de aprendizado e de carreira para elas que sejam coerentes com o desejo individual de cada uma e principalmente também com que é coerente para que os negócios também eles consigam cada vez mais gerar mais impacto aí na humanidade, tá? Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Renan. Meu nome é Juliana Park, então eu tenho uma empresa de recrutamento especializada, a HRX, é focada em contratação de liderança para multinacionais. Eu comecei prestando serviço para empresas multinacionais coreanas e aí ainda os meus maiores clientes são desse nicho. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Obrigada. E esse papo, eu tenho que dizer que é uma extensão de uma conversa que nós tivemos no South Summit esse ano. Então, a gente estava falando do futuro do trabalho e a gente achou tão interessante, teve uma sinergia tão incrível que a gente trouxe esse papo aqui para o podcast. E aí é interessante a apresentação tanto do Ricardo quanto da Ju, porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de IA, mas vocês são pessoas e levando operações à frente em que o foco são pessoas. Como é que é isso? Como é que você está vendo essa interação entre o olhar para pessoas, o olhar para IA? A gente tem falado de IA substituindo posições, a gente tem falado desse avanço rápido e contínuo que está concorrendo agora. Como é que é trabalhar com essa demanda que cresce e, ao mesmo tempo, se preocupar e onde você vai posicionar as pessoas, onde você vai recrutar e o bem-estar delas? Como que vocês têm visto esse movimento? Assim, a gente está num momento assim, de transição, então eu acho que todo mundo tem que se preocupar em como vai ser a sua carreira no futuro, né? Não esperar que a empresa vá fazer o seu plano de carreira. Então, na verdade, ninguém tem uma resposta muito pronta do que está acontecendo e todo mundo tem que ir atrás. O que eu vejo que, principalmente as empresas de grande porte, elas tendem a trabalhar com equipes menores, porque uma parte vai ser automatizada, né? E aí, dependendo do porte, do país, acho que tem a velocidade, mas fatalmente isso vai acontecer e assim, os cargos vão mudar. Então, e ao mesmo tempo, as pessoas vão trabalhar com agentes de IA, né? Então, tá tudo mudando e cada um tem que se preparar, tem a parte da empresa, a parte individual, mas é tudo muito incerto e isso traz ansiedade, né? Mas eu acho que a gente tem que ir atrás da informação e fazer, enfim, descobrir onde que é o seu novo lugar. Sim. Eu acho que o foco, ele nunca pode sair da gente, né? Da gente como seres humanos. A tecnologia, historicamente, ela pode ser construída de duas maneiras, tá, gente? Você pode construir ela com o intuito de aumentar ou no intuito de substituir. E, inevitavelmente, as duas coisas elas vão acontecer, tá? Quando o boom da AI começou, né, mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, uma coisa que eu comecei a sentir foi que algumas das teses básicas ali do RH, elas começaram a shiftar, né, a mudar um pouco por conta disso. Então, acho que, enfim, grande parte das pessoas já escutaram, por exemplo, daqueles 4 Bs, né? Do build, buy, borrow, e agora um quarto que diga, que chama bot ou boost, né? Então, build é quando você olha para construir talento, buy é quando você olha para contratar, né? Para trazer de fora. Borrow é pegar emprestado, realocar dentro de casa. E nasce esse quarto B, né? Na realidade, algumas pessoas falam de 6, 8 Bs, mas que é o bot, né? O boost. E ele é esse é um olhar no sentido de como é que a tecnologia ela pode entrar na mesa aqui, né?
mas de maneira harmônica com o que a gente está construindo, né? E a primeira coisa que eu queria falar é que, de certa forma, é uma decisão como é que a gente vai implementar a tecnologia dentro do contexto do trabalho, tá? E não necessariamente os impactos eles precisam ser negativos. Eu acho que uma coisa é certa, inclusive eu entendo isso muito na tua fala também, Ju, vai ter muita mudança. Já está tendo muita mudança, né? A velocidade de mudança está, inclusive, só aumentando. Então, a maneira com que a gente vai conseguir se adaptar, ela se torna a coisa mais importante de todas. E a AI, eu acho que ela é, dentre várias outras coisas, um fator de aceleração para esse contexto. Mas eu gosto de ver ela dentro do contexto do trabalho, tanto olhando como uma organização, quanto olhando como uma pessoa colaboradora, como algo que pode nos ajudar bastante, tá? Mas, com toda certeza, ela vai impactar em mudanças. E a nossa capacidade de poder trazê-la para dentro do nosso contexto de uma maneira que seja mais benéfica do que maléfica depende da estratégia que a gente põe em prática dentro do contexto das nossas empresas e também no nosso contexto individual. Porque é necessário um estudo, uma adaptação, um entendimento também das oportunidades e possibilidades. Porque ela, novamente, ela pode substituir, mas ela também pode aumentar, né? E é uma transformação, né? Porque Sem ao passo dúvida. que a gente viu o boom do analógico para o digital, a gente viu nascendo várias oposições. E isso acontece também, né? Então a gente fala muito do medo, do que minha posição vai ser extinta, não vou ter mais essa posição. Mas com a IA também está nascendo aí uma série de outras posições que a gente não tinha de 5 a 10 anos atrás. E aí eu tenho uma dúvida, porque isso acho que é mais uma dúvida pessoal e eu queria um pouco a visão de vocês. A gente tem ouvido essa discussão, AI o tempo todo, 100% do tempo, em eventos. É uma conversa estratégica, é uma conversa que a gente ouve em qualquer rodinha. Mas a minha preocupação é essa conversa, a dimensão disso tudo que a gente tem visto, está vendo, né, acontecer. Ela chega na operação, o colaborador que está numa operação, que ele é analista, ele tem consciência disso ou isso é algo que ainda está sendo discutido muito a C-level? Porque eu acho que as pessoas ainda não assimilaram, ou pela velocidade de como a IA está se expandindo e está aí abrangendo várias áreas, mas eu tenho a sensação de que essa conversa ficou numa bolha, uma conversa importantíssima, e ela ainda não foi tratada tanto a nível de operação, como a nível de empresa, de a gente sentar e falar para o colaborador. Que é muito diferente você chegar e contratar uma ferramenta com IA e falar, instala aí. A pessoa não está sabendo o que está acontecendo, ela sabe que tem uma ferramenta que vai auxiliá-la. Como vocês têm visto essa discussão fora do nível C, né? Fora do C-level? Eu acho que depende também muito do ambiente, né? Então, da área. Por exemplo, empresas de tecnologia, tá todo mundo, né, ciente, são as primeiras a trazerem as mudanças. Aí, se você vai para uma indústria ou do porte da empresa. Então, eu acho que se for para outras áreas, tirando tecnologia, eu acho que as camadas mais iniciantes, aí, eles acabam não tendo muita noção mesmo do que está acontecendo e vai muito da iniciativa pessoal. Nesse momento, né? Mas eu acho que vai mudando tão rápido que a gente pode conversar daqui a 2 meses e ter mudado também, né? Nos 3 meses, não sei. Acho que tem 2 coisas interessantes nessa tua pergunta. Se você olhar historicamente para a velocidade de adoção de diferentes tecnologias, a AI está sendo adotada bem rápido, né? Quando você olha para quanto tempo o ChatGPT, por exemplo, demorou para chegar em, acho que 100 milhões de usuários. Foi, assim, muito mais rápido do que foi o Facebook, foi muito mais rápido que já foi o Instagram, depois foi bem mais rápido, depois o WhatsApp foi mais rápido. Eu li que era 10 anos e agora 3. Então, foi? De 10 anos, a gente teve 10 anos para assimilar e agora a gente tem 3. E não é assimilar e entender, é assimilar o que está acontecendo. Agora a gente reduziu isso para 3. Foi super interessante. Mas eu acho que assim, apesar da velocidade de adoção das ferramentas, ela está sendo mais rápida, né? Eu acho que também existe uma convergência tecnológica que ajuda isso, né? Então, por exemplo, cara, hoje a gente tem o ChatGPT no nosso celular e todo mundo praticamente tem celular, né? Não todo mundo, mas uma grande parte da população tem acesso à internet. Enfim, essa convergência ajuda muito nisso, né? Mas a realidade é que eu acho que essa discussão ela não está chegando tanto assim ainda na ponta, não por conta da tecnologia necessariamente não está chegando, mas por aplicação prática ainda está sendo subestimada. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a maioria das pessoas que está escutando aqui já utilizou o ChatGPT, ou um Claude, ou um Gemini em algum momento para fazer alguma coisa, seja para escrever um e-mail, sei lá, para fazer uma pesquisa.
mas quantos de vocês usam isso diariamente para ajudar vocês dentro do contexto do trabalho? As ferramentas estão prontas para isso já, tá? Elas têm, inclusive, ajudado de maneira, assim, até meio assustadora em alguns momentos. Que não é um Google, porque preste Não é um atenção. Google, não é fazer não é um Google. Google, é um assistente. Exatamente. Então, mas eu acho que o contexto de educação e adaptação a essa nova onda que já está vindo há um tempo, né? Ela depende que, primeiro, de um esforço individual, pessoal, mas também eu acho que do C-Level tentar trazer uma visão mais estratégica traduzida para o dia a dia e como é que isso pode impactar, inclusive positivamente, o dia a dia das pessoas, tá? Porque, novamente, eu acho que a substituição ela vai acontecer dentro do... Se o cenário for, não tá acontecendo nada, eu tô escutando o chat GPT, não sei o quê, e aí chega um momento que ele tá pronto para só entrar no meu lugar. Mas se eu estiver acompanhando e entendendo como é que isso impacta no meu trabalho, no dia a dia, isso tende a ser... As ferramentas elas começam a tender a ser muito mais aumentadores, muito mais potencializadores do que o contrário, entendeu? Então, apesar de que no nível estratégico eu acho que ainda está numa bolha, ao mesmo tempo eu acho que existe uma penetração no sentido da ferramenta e não do uso prático ainda. Faz sentido? Sim, todo sentido. E sabe que é essencial, porque ele está eliminando processos, né? Então, processos que você demorava 2, 3 horas, você consegue ter ali em poucos minutos. Então, eu acho que muda até a sua relação com produtividade. A gente vai entrar em outro tema depois disso, porque eu acho que a tecnologia, à medida que ela foi avançando e a gente foi adotando ela no nosso dia a dia, a gente produz muito mais do que produzia, sei lá, nossos pais, nossos avós, porque a gente tem meios para isso. E aí, eu sempre tenho essa dúvida, né? Porque se a gente produz muito mais, teoricamente, que foi vendido que se produz mais, você vai ter mais tempo para você. E na verdade, não. A gente produz muito mais, a gente está buscando muito mais ou recebendo muito mais, né? Então, a minha dúvida gira em torno dessa questão. Será que cada vez que a gente está acelerando esses processos que a gente demorava, como é que é esse sentimento, né? Será que eu me sinto mais aberto a explorar novas estratégias? Ou eu me sinto mais pressionado, ocupado, porque talvez eu acho que eu não estou produzindo como eu produzia antes? E de fato eu não estou. E estou, porque eu estou através de uma ferramenta, né? Então, como que vocês veem isso, a questão mais emocional da adoção dessas tecnologias? Uhum. Eu acho que tem uma dualidade aí, né? Ao mesmo tempo que tem coisas que a gente demorava muito tempo, você fala, nossa, é muito rápido. Mas aí não é esse processo de tipo, nossa, então eu tenho 2 horas livres, já que o que eu fazia em 2 horas, faço em 10 minutos, a IA faz em 10 minutos. Na prática, isso não acontece, né? Porque... Primeiro que dependendo da ferramenta, acontece um monte de probleminha, aí você vai entender como ela funciona, e aí às vezes tem algumas exceções, aí você vai falar, putz, para esse aqui não deu muito certo, então vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que traz uma ansiedade da gente descobrir outras coisas, enfim, eu acho que na prática a gente fica ali também pensando, será que vai dar certo para tudo mesmo? E também tem a parte da revisão, né? Que aí no início você confia, mas fala, será que vai confiar para tudo? Então, assim, no meu caso particular, para mim não acontece tanto isso, mesmo porque vão surgindo tantas outras ferramentas e você quer testar se funciona. Uma parte está resolvida, mas aí tem outras coisas surgindo para você melhorar o todo, né? Então, ontem mesmo eu estava vendo apps para edição de vídeo, né? Então, por exemplo, você pode pegar o vídeo do podcast inteiro, esse podcast tem 1 hora de gravação, aí você coloca no app e ele mesmo faz pequenos cortes tentando achar algum que vai viralizar, por exemplo. Ah, que legal. Então, eu não testei, mas eu achei Nossa, super me passa isso. Então, assim, esse tipo de coisa, aí você não vai querer testar. Assim, bom, o pessoal do seu marketing vai falar, vamos ver se isso funciona. E aí a gente vai testando um monte de coisa que parece super legal, no final a gente fica super ocupado, né? E tentando entender cada app também, então tem isso também. Nossa, isso é muito legal, porque realmente você usa esse tempo para você explorar novas formas, aí não para se sentir ali que não é mais útil, porque eu acho que esse é um sentimento que deve passar, principalmente nessa transição. Não, totalmente. Eu acho essa pergunta super interessante e o framing, normalmente eu gosto de olhar para ela voltando para o que é trabalho. Para mim, de maneira super simples, trabalhos são
são problemas a serem resolvidos, né? Então, imagine que para resolver problemas, a gente precisa executar tarefas através de processos. E para executar essas tarefas, a gente precisa de skills, né? Então, o frame contrário são skills aplicados a tarefas para resolver problemas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, no fim das contas, quando chega uma ferramenta e ela ajuda a gente a resolver um problema em específico, não é como se ela tivesse as skills para resolver um problema. Ela tem vamos lá, IA não tem skill, tá? IA executa tarefas, certo? Que, por sua vez, necessitam de skills. Mas as suas skills que executavam aquela tarefa não vão embora. Você continua tendo elas, tá? Então, de maneira prática, eu acho que talvez você não tenha chegado exatamente nesse lugar ainda, Ju, mas a IA ela vai poupar tempo pra gente, tá? Agora, o que fazer com esse tempo que foi poupado é uma decisão importante, tá? Inclusive uma decisão a nível individual e a nível organizacional. Porque essas skills que agora estão sem uso, ou essas tarefas que a gente fazia que agora a gente não faz mais, elas podem ser só tempo extra, ou que pode ser utilizado para estudar, qualquer coisa nesse sentido, ou também pode abrir o espaço para que a gente olhe para um novo problema, que de repente também necessita de outro conjunto de skills, ou de uma conjuntura parecida de skills, mas que a IA ainda não resolve, tá? Então, qual é que é o ponto? O ponto eu sempre volto para a mudança. Talvez o grande desafio da IA é que o ritmo de mudança está muito rápido. Então, daqui a 6 meses, se a gente escutar esse podcast daqui, provavelmente a gente não vai estar falando mais só de corte, tá? A gente vai estar falando de, cara, eu tava, por exemplo, eu comecei a brincar um pouquinho com o notebook LM, não sei se vocês já viram isso, mas hoje é uma das maneiras que eu acho mais interessante de estudar. Então, imagina o que eu faço cara, eu trago todos os, digamos que eu quero aprender um pouquinho mais sobre, vamos lá, sei lá, como montar um podcast, tá? Então, o que é que eu faço? Imagina que eu trago uma série de contexto para aquela IA, tá? E ela pode, por exemplo, traduzir tudo aquilo num podcast. E dialogar comigo. Imagina como se fosse um Renan AI e um Ju AI dialogando, tentando me ensinar com um telespectador que só eu mesmo, sobre o conteúdo que eu criei. E sabe o que é engraçado? Se eu quiser fazer uma pergunta, aí ele adapta e faz, olha, recebi uma pergunta. É como se fosse você falando, olha, recebi uma pergunta aqui da audiência e responde a minha pergunta. Então, por que eu tô falando isso? Porque, no fim das contas, talvez até essa dinâmica aqui ela seja afetada em algum momento. Acho difícil porque eu acho que não é sobre o canal, é muito mais sobre a gente, né? E pra mim isso aqui é perene. Mas a grande sacada, na minha percepção, como é que a gente pode olhar para esse tempo livre que naturalmente vai ser gerado como uma oportunidade de olhar para novos problemas que ainda não foram resolvidos ou que a gente entendia que não existia capacidade nem foco para resolvido ainda. Eu acho que essa é uma maneira da gente continuar ativo e crescendo, e também os negócios ganharem com isso também, sabe? E é muito legal. Eu vi uma frase, eu sempre uso essa frase, mas é do Piero, da Startse, e aí eu vou começar já com uma polêmica, né? Tchau. Porque se o RH Desumano não trouxer polêmica, não é o nosso podcast. A pergunta-chave de toda essa discussão é: meu emprego vai sumir? E aí o Piero, que é da Startse, é uma frase dele, por isso estou dando crédito, ele fez um texto e ele falava exatamente assim, que os empregos de pessoas que se comportam como máquinas não vão existir. E aí tem um gap de oportunidade, porque, claro, também quem gosta de fazer uma atividade repetitiva 8 horas por dia, eu acho que é uma oportunidade, é um grande despertar, né? Eu acho que essa hora é uma hora da gente rever e conseguir priorizar. Inclusive, eu acho que a AI, ela coloca em perspectiva sonhos que estavam adormecidos por habilidades que a gente não tem. Porque hoje você pode construir um software utilizando a AI sem saber nada de desenvolvimento. Então, você consegue usar esse tempo livre para você criar, porque às vezes você tem uma ideia genial e você fala, mas eu não tenho ideia de como codificar isso. E hoje você tem um meio, apoio, né? Um meio para que isso aconteça. E aí a pergunta polêmica é justamente essa: a IA vai substituir empregos? Está substituindo? Não vai? Isso é uma utopia? Como que vocês enxergam? Não, eu acho que com certeza vai, mas vão surgir outras oportunidades. E aí, complementando a última pergunta, eu acredito que vai existir o super-humano, que é um conceito que está sendo falado também, que é aquela pessoa que se destaca, por exemplo, hoje no trabalho e ainda é habilitada por IA, então daqui a um tempo, ou agora mesmo, a entrega dela vai aumentar muito o nível.
né? Então, eu acredito que vão ter esse tipo de perfil, e as pessoas que não têm interesse ou ficar da mesma forma que está, dependendo do trabalho, eu acho que ela vai ser substituída sim. Mas todo mundo que for atrás e quiser se reinventar, eu acho que vai ter espaço. Acho que todos nós, né? Na verdade, Sim. não vai ser substituído, mas todos nós vamos criar uma nova versão do que a gente já fazia, né? Mais otimizada. Uhum. Sem dúvida, tá? A resposta é, alguns empregos eles vão deixar de existir sim, como na realidade de certa forma, é um movimento natural da evolução da forma que a gente trabalha, tá? Eu acho que o interessante, e talvez o polêmico e o meio assustador é de que a velocidade que isso vai acontecer, e já está acontecendo, ela é alta, tá? Mas tudo indica, e hoje o cenário que a gente vive é que a IA está criando mais empregos do que retirando. Não significa que daqui a alguns anos essa vai continuar sendo a realidade, tá? Eu acho que ninguém tem a resposta de fato para isso. O movimento econômico, ele, enfim, tem os seus padrões, mas também seus segredos, né? Vamos dizer assim. Mas a realidade é que eu concordo com o que você falou, tá, Ju? No fim das contas, eu gosto muito de uma frase, acho que até comentei no painel que a gente fez junto, que em inglês you won't lose your job, but you will lose your job description. Então, você não vai perder necessariamente seu emprego, mas você vai perder sua descrição de cargo e função, né? Então, sem querer bater no mesmo ponto várias vezes, as coisas elas vão mudar. Pode ser que sua descrição de cargo e função ela mude completamente. Se você vê isso como perder o seu emprego e pegar um novo emprego, legal. Na prática, o importante é como é que eu posso continuar contribuindo com as minhas habilidades, com as minhas capabilities, para resolver problemas que façam sentido de maneira individual e de maneira coletiva, tá? E se fazer exatamente o que a gente faz daqui a 10 meses, 10 anos, vai ser para poucos, tá? Acho que essa é a minha percepção. E tem algo interessante, eu tava lendo essa manhã, eu não lembro quem postou, foi no LinkedIn, e olha que eu geralmente sou muito crítico de texto no LinkedIn, porque geralmente parece todo texto pronto, né? Então é um cenário perfeito. Mas eu li uma reflexão que me gerou um incômodo, eu não consegui elaborar ainda, mas é um brasileiro que tem uma startup, ele está no Vale do Silício, e ele estava comentando as diferenças, porque não sei se está interligado, porque eu sei que tem uma especulação imobiliária muito grande, mas que muitas empresas estão adotando a volta do presencial justamente porque o que a IA não tem é emoção. Essa questão conexão humana falta. Então, quanto mais você separa e cada um vai para um canto, cada um trabalha da sua casa e a tecnologia te apoia, ela também está te distanciando, obviamente, socialmente. Então, essas empresas têm feito esse movimento reverso porque, claro, a IA vai potencializar, mas o que faz a diferença é essa conexão humana, é você sair para jantar com o cliente, você sair de uma reunião elaborada. Como que vocês veem a IA relacionada com o modelo de trabalho que a gente tem hoje, híbrido, remoto, presencial? Vocês acham que é uma decisão? Eu li essa reflexão. É algo que realmente a gente tem que parar para pensar de como a gente vai interagir depois de tanta separação? Ou é algo que só vai somar o que já está acontecendo hoje do híbrido, do remoto? Eu acho que a tendência é o presencial voltar, eu acho que já tem essa tendência. Claro que tem limitações assim, de custo, por exemplo. Então, muitas empresas acabam operando no 100% remoto porque conseguem atrair candidatos de vários lugares. Enfim, tem uma parte logística e de orçamento que pesa. Mas eu acho que a falta de confiança nas pessoas vai aumentar por muita fraude, muita informação, né, falsa. Então, o presencial acaba gerando esse vínculo e você tendo mais confiança com quem você realmente tem um relacionamento. E falando também em modelo de trabalho, voltando um pouquinho, tem gente que não vai perder exatamente o trabalho, mas o modelo de trabalho vai mudar. Então, ela está acostumada a um trabalho permanente, aí, de repente, depois de um tempo, ela vai virar freelancer, ou vai ser chamada só para projetos temporários. E aí, uma vez que ela vira um funcionário freelancer, por exemplo, ela meio que empreende, né? Ela tem que ir atrás de outros clientes. Então, eu acho que isso também é um movimento que a gente tem que ficar atento no da área onde você está, porque cada vez mais as empresas vão começar a usar esse tipo de modelo também. Não só todos permanentes, mas misturar permanente com temporário e freelancer. Boa. Eu chego no final no modelo de trabalho. Primeiro eu queria trazer uma reflexão, que é o seguinte. Você falou em algum momento de que as pessoas que
executam trabalhos de máquinas vão perder o trabalho, né? E eu acho que a chegada da IA, ela é um convite, de certa maneira, para a gente focar no que a gente faz de melhor, que é ser humano, tá? E há, inclusive, talvez uma polêmica se é o que a gente está fazendo de melhor ou não, tá? Mas se você parar para olhar, por exemplo, pelo que a gente é avaliado hoje no trabalho, eu diria que 90% das nossas métricas, para não dizer 100%, são métricas de máquina. O ser humano não é rápido, não é eficiente, ele não é bom de lembrar as coisas, não é bom de fazer coisas repetitivas sem erro. Cara, tudo que eu falei aqui, ó, rapidez, eficiência, memória, isso são características de máquina. A gente já é pior do que a máquina em relação a isso. Claro. Porque a máquina tem erro zero, né? Ou pouco, é uma margem de erro muito menor, porque ela está programada para aquilo. Programada para aquilo. Então, só que o que é que a gente é muito bom? A gente, dentre várias coisas, a gente é muito bom nisso daqui. E, infelizmente, a gente vem perdendo isso. Isso talvez é o que mais me assusta, tá? Nós somos, como seres humanos mesmos, nós somos seres de conexão. Nós somos tribais, nós somos relacionais, né? E a realidade é de que a tecnologia ela também pode nos ajudar, inclusive, a retomar isso. Tá? Pelo menos essa é a perspectiva otimista que eu tenho e como eu gosto de levar a minha vida e junto às pessoas que eu tô próximo, né? Mas os modelos de trabalho, chegando neles, eu acho que desde a pandemia, a gente já percebeu, antes de IA, inclusive, de que o afastamento físico, ele afeta na real conexão, tá? Mas falando isso, por exemplo, a Caso é uma empresa que hoje tem um modelo com o default remoto, tá? A gente tem 2 escritórios e tal, as pessoas elas podem ir, mas não é nem híbrido o nosso modelo, ninguém é obrigado a ir no escritório. E eu considero que a gente é uma empresa que tem bastante conexão. Por quê? Porque a gente é muito intencional em relação a isso. A gente tem momentos para se conectar. Faz parte da nossa cultura a questão da conexão. Então, se a questão é como é que a gente volta a se conectar mais, como o desafio, né? Talvez uma das estratégias que a gente possa fazer é, de fato, a gente voltar para o presencial. Mas eu acho que existem outros artefatos e outras possibilidades que você trabalha dentro da sua cultura mesmo que pode fazer a aproximação das pessoas, tá? Então, não sei o quanto é especulação imobiliária, não sei o quanto vai ser real. Eu acho que só é uma necessidade bem latente de todo mundo estar de olho, tá? E se voltar para o presencial for uma coisa que seja interessante, talvez tem que ser lançado. Meios, né? Eu acho que a gente fica muito atrelado a gente fica muito atrelado a isso pode, isso não pode, esse modelo sim, esse modelo não. Eu acho que a gente tem que repensar o modelo como um todo. Então, o que é funcional? A gente fazer um encontro de toda a equipe a cada X tempo. Cada cultura é uma cultura, né? E as ferramentas. Aí eu vou caminhar para o final, tem ainda mais 2 perguntinhas. Mas eu tenho uma percepção, eu queria ouvir de vocês um pouco rapidamente. O RH, qual que é o papel da IA no RH hoje? Então, assim, não é fazendo nenhuma propaganda, mas, por exemplo, a Factorial ela tem IA já em vários módulos. Isso tem ajudado e acelerado os processos. Mas, mais do que isso, a gente tem adotado com uma visão para pessoas. Então, por exemplo, com toda essa revolução, hoje a gente consegue lá ter aquele mood tracker, que você consegue ver o humor da pessoa no dia a dia, e você consegue ver se está vários dias ruim, você consegue já chamar a atenção para, olha, essa pessoa precisa ter um cuidado, vamos ter uma conversa diferenciada, vamos entender o que está acontecendo. Então, a IA também está possibilitando trazer dados para a conexão humana. Como que vocês têm visto a utilização de IA no RH hoje? Eu acho que tem uma série de formas de aplicar a AI no RH, tá? Existem aí talvez sejam mais óbvias, que são as funcionais, no sentido de, cara, alguns processos do RH hoje, que o RH é responsável, né? Eles são processos, de certa forma, que podem ser super otimizados, tá? Então, muita coisa vai ser automatizada, muita coisa vai ser levada para um lugar de mais eficiência, mas eu acho que o principal potencial, ele tá justamente onde você falou, é de como é que o RH pode olhar para a AI como um presente para, primeiro, se tornar o que deveria sempre ser, que é talvez a área mais importante de todas as empresas. Porque, cara, no mundo da AI, o humano ele se torna mais importante,
tá? Então, quem cuida dos seres humanos se torna ainda mais importante. Claro. E sabe o que é engraçado? Tem uma pesquisa, acho que do pessoal da McKinsey, que mostra quais são as áreas que têm mais medo da AI. E as duas que estão empatadas é marketing e RH. E se o RH tá com mais medo da AI, alguma coisa deu errado. Entendeu? Mas de onde vem eu acho que esse grande potencial? Esse grande potencial vem principalmente no contexto de como é que a gente pode conhecer melhor as pessoas e entender como é que a gente pode hiperpersonalizar e personificar as experiências para maximizar o trabalho delas. Tá? Então, isso no quesito individual e no quesito organizacional, no micro e no macro, né? Então, você falou um pouco do factorial, isso é mais ou menos o que a gente tem feito em Acaso, por exemplo. A gente, desde o início, a gente nasceu AI-based. Então, a AI hoje ajuda a gente a fazer uma coisa que a gente não conseguia antes, que era, cara, a todo momento eu tô pondo um pouco para fora de quem eu sou. E esses dados que eu gero sobre mim, eles se perdem. Ou eles são utilizados em outros contextos para vender para mim, algo nesse sentido. Mas e para eu crescer? E para eu me melhorar? E para eu evoluir para um lugar que faça mais sentido para mim, um lugar de maior coerência? Tem pouca gente olhando para isso. E se o RH ele vira esse habilitador, esse orquestrador, com a ajuda da tecnologia, para maximizar as pessoas, eu acho que ele entra num lugar mais estratégico do que nunca, sabe? Eu entendo que essa combinação é muito poderosa. Eu entendo que tem alguns tópicos aí que estão sendo bem utilizados para melhorar, por exemplo, o bem-estar de funcionário, então, de colaborador. Eu acho que a RH está tentando coletar mais dados para melhorar essa parte do bem-estar do colaborador, de retenção, e ao mesmo tempo... o que eu ia falar? Até esqueci, gente. Há uma análise preditiva. Então, esses dias eu vi um produto que você ia monitorando, enfim, alguns dados do colaborador. E aí você, dependendo das ações dele, de como ele está sendo, como ele está performando, você pode ver algum movimento estranho, do tipo, eu acho que ele vai sair da empresa, sabe? Alguma coisa. Então, tem essa parte preditiva do colaborador, o que vai acontecer daqui enfim, nessa parte, e também de trazer o bem-estar pensando na retenção. Excelente. Sim, tem muitas ferramentas. Acho que é a hora de explorar, né? O que a gente Sim. falou mais cedo. Acho que é a hora de todas as áreas, todos os profissionais explorar o que pode otimizar. Caminhando para o final, eu tenho assim um quadro que é o RH desumano, que é geralmente onde as pessoas encaminham relatos. Então, o tema de hoje, como foi AI e o futuro do trabalho, eu vou ler alguns relatos para a gente poder elaborar aqui juntos. Na entrevista de emprego, falei com um avatar de IA que analisava meu rosto em tempo real. Fui reprovado e só depois descobri que ele penaliza as pessoas com expressões neutras demais. Ai, Nossa. meu Deus, você vai dar o que falar, né? Imagina você, Ju, que trabalha com esse mercado, você perdendo o candidato por... Vai ter muito candidato que vai ficar preocupado com essa parte de dados, né? Mas... Gente, eu não acredito que o candidato foi reprovado só porque ele fez uma cara feia, só porque... Enfim, Tem mais coisa aí. tem mais coisa. Às vezes a gente se conforta, o candidato se conforta com essa ideia, mas talvez tenha mais coisas. Mas é um tema interessante, né? Me faz pensar o porquê que culturalmente isso se tornou um dado relevante para essa empresa. Ter pessoas que têm... Como é que é? Expressões mais neutras, né? Que você falou. Expressão neutra durante a entrevista. Não sei se... Não conseguiu fazer a leitura da Eu fico me emoção. perguntando se a pessoa estivesse com raiva, que não é neutro, né? Se passaria ou não passaria. Mas, gente, se você acordou atrasado, tomou um banho de chuva, como que você vai estar feliz da vida, né? Então Mas tem ali sabe o as que vai condições. acontecer? No final, as pessoas vão descobrir com o tempo que tipo de expressão faz ter mais aprovação e as pessoas vão simular. O Então, ser humano tudo tem faz... essa capacidade. Ó, minha colega teve um colapso nervoso no trabalho e foi respondida pelo bot do RH com uma frase: esperamos que você esteja bem, volte quando puder. Nossa. Aí é o uso da IA, vamos lá, é o uso da IA que distancia as pessoas, porque a gente está falando o tempo todo de IA como apoiador de pessoas e que as decisões estratégicas, decisões sejam tomadas pensando no bem-estar de pessoas, porque é o maior asset de toda empresa. Quando a gente desumaniza isso, que a gente coloca um bot para gerenciar pessoas... É um mau uso, né? Porque eu sou um grande defensor de IA em tudo, assim, um fã, mas eu acho que a comunicação entre RH e colaborador, assim, se for uma dúvida
técnica, tudo bem, o bot está lá para te ajudar, mas uma questão emocional, como é que você vai colocar um bot para lidar com isso? Não dá. Eu acho que assim, esse é um uso não tão inteligente da ferramenta, sabe? Porque no final das contas, sim, existe muita empresa hoje está fazendo justamente isso, né? Tem como se fosse um Ask, que tem como se fosse um grande compilado de todas as informações, processos, etc. Que é bem útil. Tipo, até, inclusive, é útil e eficiente, né? O colaborador chegar lá e perguntar. Mas, no que diz respeito, o que a gente é muito bom, que é se conectar com as outras pessoas, a gente não pode, não deve terceirizar isso para AI, tá? Apesar de que existem já algumas ferramentas que estão fazendo isso também de uma maneira bem relevante também, né? E aí já é uma outra discussão, possivelmente uma outra polêmica, né? Vocês viram, tem algumas AIs que são agora terapeutas. Inclusive, Enfim, o maior uso do ChatGPT é para terapia. Eu li um dado aí, eu fiquei abismado. E isso me traz, assim, um pouco de preocupação pelo seguinte, né? Hoje, pelo menos até hoje, a AI, ela, na relação com a gente, né, com os seres humanos, ela é muito... Ela tem sempre a visão de retirar atrito, né? Então, ela concorda, ela pede desculpa, ela não discorda, ela não afronta. E seres humanos, as nossas relações, elas são feitas e construídas em cima de conflitos harmônicos e desarmônicos, tá? Então, a proximidade, ela nasce também das diferenças, ela nasce também das dificuldades, né? Então, vai ser bem importante a gente entender como é que a gente também pode direcionar o uso para um lugar mais saudável para as pessoas, né? Para não criar coisas muito artificiais. E até porque acho que a grande sacada das marcas, das empresas, eu acho que hoje cresceu nos últimos anos a questão da marca empregadora. Então a gente não pode esquecer que tudo bem, a tecnologia vai impulsionar muitos negócios, mas se a gente não tiver promotores, clientes satisfeitos, colaboradores satisfeitos, promovendo a marca, você não tem negócio, né? Então assim, utilizar isso, mas sempre com olhar em pessoas, porque no final do dia o que te faz vender são as relações. A gente confia em pessoas, né? Exatamente. A gente confia em gente. E para finalizar esse papo, eu vou pedir aqui para a Karine trazer a coisa que a gente considera, por enquanto, há muitas outras, mas a coisa mais desumana atualmente no RH, que é assinar a folha de ponto em papel. Então, eu vou convidá-los a assinar a nossa folha de ponto, porque vocês estiveram aqui pessoalmente e logo a gente caminha para o finalzinho. Vamos bater o ponto. Tem que abrir aqui. Tem gente que faz isso ainda. Muita gente que faz isso ainda no papelzinho. Vai, Gil. Gente, caminhando no finalzinho, eu quero agradecer a participação de vocês, Ricardo, Ju, quero que vocês deixem uma mensagem final falando sobre o nosso tema e também convidar onde as pessoas encontram sobre a Caso, onde as pessoas encontram sobre a HRX, onde vocês conseguem encontrar soluções de vocês. Fala, Ju. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade, foi um papo ótimo, que bom que a gente conseguiu, né, porque o papo lá no South Summit foi tão rápido e a gente falou, não, vamos continuar esse papo. O meu recado é para as pessoas que estão preocupadas com a inteligência artificial, essa discussão de, vou perder meu emprego, o que eu faço? Ao invés de ficar nesse lugar de ansiedade, só preocupado, eu acho que tem que ir atrás da informação e ver como você pode melhorar quanto profissional e de adoção de novas tecnologias e tentar entender acho que o processo no qual você está inserido, né? E HRX, vocês podem me encontrar pelo meu LinkedIn, a Juliana Park. E é isso, gente. Muito obrigada. Maravilhoso, gente. Foi um super prazer. O papo com vocês sempre é muito gostoso. Poderíamos ficar aqui horas e horas, não tenho dúvida. Tem que virar uma série, né? A gente tem que virar uma série. Mas tem que virar uma série. Eu acho que a mensagem final que eu queria deixar para todo mundo é... Gente... A AI, a inteligência artificial, ela chega como mais um potencializador da mudança, tá? E mudança dói. Mudar dói, mas a gente é muito bom nisso também, tá? E, então, assim, eu acho que é mais saudável abraçar e entender pra gente se entender nesse meio também e conseguir se potencializar do que tentar se blindar, tá? E eu sei que é difícil fazer o que eu tô falando aqui.
é mais fácil, muito mais fácil falar do que fazer. A ansiedade, ela vem, é difícil, as coisas estão mudando muito rápido, né? É muito fácil se sentir desatualizado. Mas, ao mesmo tempo, também, as coisas estão mudando tão rápido que é impossível de você acompanhar. Então, no momento que você entrar, massa, o momento vai estar certo, tá? Então, o que eu acho que é bem importante é a gente entender que o trabalho ele é feito por a gente, para a gente. E se a gente conseguir se olhar bem, se conhecer bem e tentar se potencializar nesse meio do caminho, eu acho que vamos ter espaço. E você vai ter espaço, nós vamos ter espaço aqui para fazer o que a gente veio para fazer aqui nesse mundo. Né? Sobre a casa, onde vocês podem me encontrar no LinkedIn. Não é um arroba no LinkedIn, né? Mas é Ricardo-M-Rocha. E acaso vocês podem entrar no LinkedIn também, ou no site. O site é aca.so, acaso com um ponto no meio, tá? Mas é um prazerzão estar aqui com vocês e, enfim, esperando pelas próximas. Eu que agradeço. Esse foi mais um RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. Fica de olho porque em breve temos esse episódio 100% no ar e muitos outros. Obrigado.